Seção 2ª. Disposições de caráter geral sobre licitações e contratos. Artigo 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, considera-se que a: Inciso 1º. Sobrepreço quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada. Inciso 2º. Superfaturamento quando houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista caracterizado, por exemplo. Alínea A. Pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. Alínea B. Pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança. Alínea C. Por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. Alínea D. Por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a empresa pública ou a sociedade de economia mista ou reajuste irregular de preços. Parágrafo 2º. O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAPI, no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO, no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas. Parágrafo 3º. No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no parágrafo 2º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. Parágrafo 4º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas, cabendo a regulamento a definição de suas regras específicas. Parágrafo 5º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 4º, o autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para a execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa pública ou sociedade de economia mista caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos de que trata o artigo 80. Artigo 32. Nas licitações e contratos de que trata esta lei serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas internas específicas. Inciso 2º. Busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de economia mista, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção,
ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância. Inciso 3º. Parcelamento do objeto, visando ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no artigo 29, incisos I e inciso 2º. Inciso 4º. Adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. Inciso 5º. Observação da política de integridade nas transações com partes interessadas. Parágrafo 1º. As licitações e os contratos disciplinados por esta lei devem respeitar, especialmente, as normas relativas a: Inciso 1º. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2º. Mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3º. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais. Inciso 4º. Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística. Inciso 5º. Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 6º. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 2º. A contratação a ser celebrada por empresa pública ou sociedade de economia mista da qual decorre impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados dependerá de autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pelo dirigente máximo da empresa pública ou sociedade de economia mista, na forma da legislação aplicável. Parágrafo 3º. As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet. Parágrafo 4º. Nas licitações com etapa de lances, a empresa pública ou sociedade de economia mista disponibilizará ferramentas eletrônicas para envio de lances pelos licitantes. Artigo 33. O objeto da licitação e do contrato dela decorrente será definido de forma sucinta e clara no instrumento convocatório. Artigo 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso I do artigo 51 desta lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Parágrafo 1º. Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. Parágrafo 2º. No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no instrumento convocatório. Parágrafo 3º. A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado. Parágrafo 4º. Vetado.
Artigo 35. Observado o disposto no artigo 34, o conteúdo da proposta, quando adotado o modo de disputa fechado e até sua abertura, os atos e os procedimentos praticados em decorrência desta lei submetem-se à legislação que regula o acesso dos cidadãos às informações detidas pela administração pública, particularmente aos termos da Lei nº 12.527, de 18. Artigo 36. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão promover a pré-qualificação de seus fornecedores ou produtos, nos termos do artigo 64. Artigo 37. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados relativos às sanções por elas aplicadas aos contratados, nos termos definidos no artigo 83, de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidonas de que trata o artigo 23 da Lei nº 2.846, de 1º de agosto de 2013. Parágrafo 1º. O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não poderá disputar a licitação ou participar, direta ou indiretamente, de execução de contrato. Parágrafo 2º. Serão excluídos do cadastro referido no caput, a qualquer tempo, fornecedores que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida. Artigo 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa. Inciso 1º. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante. Inciso 2º. Suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Inciso 3º. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa que está vinculada à empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção. Inciso 4º. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea. Inciso 5º. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea. Inciso 6º. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção. Inciso 7º. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção. Inciso 8º. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput. Inciso 1º. A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como a participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante. Inciso 2º. A quem tenha relação de parentesco, até o 3º grau civil, com. Alínea A. Dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista. Alínea B. Empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação. Alínea C. Autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada. Inciso 3º. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 meses. Artigo 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta lei serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances.
contados a partir da divulgação do instrumento convocatório. Inciso 1º. Para aquisição de bens. Alínea A. 5 dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto. Alínea B. 10 dias úteis, nas demais hipóteses. Inciso 2º. Para a contratação de obras e serviços. Alínea A. 15 dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto. Alínea B. 30 dias úteis, nas demais hipóteses. Inciso 3º. No mínimo 45 dias úteis para licitação em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada. Parágrafo único. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas. Artigo 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado o regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta lei, especialmente quanto a: Inciso 1º. Glossário de expressões técnicas. Inciso 2º. Cadastro de fornecedores. Inciso 3º. Minutas padrão de editais e contratos. Inciso 4º. Procedimentos de licitação e contratação direta. Inciso 5º. Tramitação de recursos. Inciso 6º. Formalização de contratos. Inciso 7º. Gestão e fiscalização de contratos. Inciso 8º. Aplicação de penalidades. Inciso 9º. Recebimento do objeto do contrato. Artigo 41. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta lei as normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.